Fala, torcida do Mengão, bora ver as últimas informações do Flamengo. E o Mengão já vem escalado para esse jogo contra o Estudiantes lá no Maracanã, e com a chance de decretar de vez hoje a liderança geral do grupo. Tem também retornos muito importantes pro time hoje. Mas eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, qual vai ser o placar do jogo? Deixa seu palpite aí nos comentários. E nação, você que me assiste e ainda não se inscreveu no canal, aperta aí embaixo no botão de se inscrever, porque a sua inscrição ajuda demais o canal a continuar crescendo. Dito isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Flamengo Estudiantes hoje, hein? Maracanã, você vai ver ao vivo na Globo depois da novela Quem Ama Cuida. Situação do Flamengo bem tranquila na Libertadores. Vou falar com a Camila Barbieri aqui ao vivo. Como é que vem o Flamengo para esse jogo, Camila Barbieri? Oi, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Maracanã, que essa hora tá tranquilo, viu? Mas à noite estará lotado. A gente trabalha aí com uma expectativa de 60 mil torcedores para hoje à noite esse confronto. Como você bem disse, a situação do Flamengo é tranquila, é o líder do Grupo A, tem 7 pontos. Logo na sequência vem o adversário de hoje, viu? O Estudiantes, que tem 6 pontos. A gente lembra também que tem aquela situação do jogo contra o Independiente de Medellín, que foi cancelado lá na Colômbia por conta daquela confusão. E ainda o Flamengo aguarda uma resposta da Conmebol sobre se ele receberá esses 3 pontos, né, com 3 gols de saldo, e aí acrescentaria mais 3 pontos a essa tabela. Falando sobre o time que vai a campo aqui hoje, viu algumas mudanças em relação ao jogo diante do Atlético Paranaense pelo Brasileirão. A começar pelo meio de campo, Everton Araújo e Jorginho, que estavam suspensos naquele jogo, estão à disposição para hoje aqui pela Libertadores. E também a situação de 2 jogadores, o Pulgar, que se recuperou de uma lesão no ombro, e o Plata, que estava sentindo dores no joelho esquerdo. Eles treinaram com o restante do grupo, treinaram ontem e hoje passam por um processo de reavaliação para ver se terão condições de estar pelo menos entre a lista dos relacionados. Bora dar uma olhada então no campinho para ver a provável escalação desse Flamengo que tem o Rossi no gol, o Royal do lado direito, a dupla de zagueiros, Léo Ortiz e Léo Pereira. Do lado esquerdo, Ayrton Lucas. O meio com Everton Araújo, Jorginho e Paquetá. Lá na frente, Carrascal. O Bruno Henrique, que pode ser o parceiro do Pedro essa noite aqui no Maracanã. Escobar. O pessoal vai assistir ao jogo bem informado, graças a você, Camila Barbieri, a repórter fora de série. Um abraço para você, queridona. Ó, se tiver pênalti hoje, a chance de aparecer uma foto desse jeito aí é altíssima. Reconheceu, né? O Jorginho flutuando na hora de bater pênalti. Será que o pessoal consegue fazer? A gente vai ver na rua. Vamos lá. Jorginho! Quando ele vem, é certeza. O mestre das cobranças de pênalti! Jorginho tem 100% de aproveitamento com essa camisa na marca do pênalti. 11 cobrados e 11 feitos. E em quase todos eles, teve esse pulinho. Jorginho! Com aquela categoria! Uma técnica particular e nada simples de ser repetida. Aterro do Flamengo. Uma pesquisa de campo. Bora saber quem consegue fazer o pulo do Jorginho. Vamos ver o que aconteceu. No ângulo, foi! Aí aprende aí, Jorginho! Foi de bico, cara. Essa foi pra tu, hein? Caraca, ele pulou com os 2 pés e deu de bico na gaveta. Eu não ia conseguir, não. Quase perdeu. Mas aí olhou pra bola, ó. Ficou olhando pra bola, não olhou pro goleiro. Mas quem joga bola, sabe que tem habilidade, é só garantir a qualidade na batida, né? Que autoconfiança, hein, meu garoto? 2 pulinhos. Esse aí esteticamente. Mas Jorginho não dá, Jorginho. É difícil pra caramba. Eu tô aqui tentando, imaginando como é que você faz isso, mas eu não consigo. Conseguiu com 2 pulinhos, né? Com 2. O importante foi gol, cara. Ó, esse aí foi um meio pulo, olhou pra bola, se atrapalhou todo, tá, gente? É fácil? Não, é difícil. Tem que treinar. Tô precisando praticar um pouquinho mais. Caraca, essa batida aí, meu amigo. Faça uma autoavaliação aí da sua cobrança. Cara, no final, fui mal. Não, pô, foi mal não. Foi meio horrível. Esse. Ó, esse foi qualidade. Esse pulou bem. Só faltou olhar pro goleiro, né? Ficou olhando só pra bola. Eu imaginava dar no canto embaixo, sim, né? É, parece fácil, mas não é tão. Mas foi bom, foi bom. Errou, mas deu certo. É, exato. O Jorginho tem que vir aqui ensinar a galera, que essa galera aqui tá passando vergonha, pô. Mandaram bem, galera, mandaram bem. Obrigado pelo carinho, por ter mandado o vídeo aí e ter tentado fazer o pulinho, valeu? Mas não parece fácil não, dá pra ver que é bem difícil. Valeu, Jorginho.
que a gente passa pro outro lá agora no Rio de Janeiro. É Rafa Marques trazendo as informações do Flamengo, que também entra em campo e enfrenta o Estudiantes hoje. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo. Um beijo pra você. Tudo bem, Gláucia Glacial, parafraseando o Jailson. Bom dia para você, bom dia para o Donk, para os amigos conectados com a gente aqui no Sport Center. Pois é, a diferença é que ele é mais chique, né? O dele é com PH, o meu é mais popular, é com F mesmo. E saímos de São Paulo, estamos agora aqui no Rio de Janeiro para poder seguir destacando os jogos importantes desta quarta-feira, dentre eles esse confronto entre Flamengo e Estudiantes da Argentina. Do ponto de vista matemático, a situação do Flamengo na chave A é extremamente confortável. O clube já dá como certa, até em função de uma jurisprudência daquele jogo entre Colo-Colo e Fortaleza, a decisão da Conmebol de transferir para o rubro-negro os pontos do jogo que não aconteceu contra o Independente lá em Medellín. O Flamengo hoje tem 7 pontos. Sem esse jogo contra o Independente, sem contabilizar essa partida, vencendo logo mais o Estudiantes, chega a 10 e é matematicamente garantido como o primeiro colocado da chave ao final da fase classificatória, com 2 jogos sem serem contabilizados. O que está a ser cumprido semana que vem e esse contra o Independente, que eu repito, a qualquer momento a Conmebol pode confirmar o Flamengo declarado vencedor pelos incidentes ocorridos na Colômbia. Ou seja, é muito conforto matemático, completamente diferente do cenário que o Flamengo viveu nas últimas edições da Libertadores, quando passou em segundo lugar da chave e automaticamente passou a decidir fora de casa no mata-mata nas primeiras etapas, oitavas, quartas de final. Então o cenário parece mais tranquilo para esse ano o Flamengo trazer pro Maracanã as decisões de mata-mata até a finalíssima da Conmebol Libertadores no mês de novembro. O fã de esporte vai achar curioso o que eu vou dizer agora, mas é total verdade. Acontece neste exato momento um treinamento, isso mesmo, um treinamento no Ninho do Urubu, o CT do Flamengo, que é sempre realizado em dias de jogos. Claro que é um treino mais leve, não tem nenhum desgaste físico, nada de muita exigência, mas uma atividade crucial, fundamental, para confirmar se Eric Pulgar e Gonçalo Plata serão relacionados para o jogo dessa noite. Essa é uma dúvida grande, porque ambos estão clinicamente recuperados, mas o Pulgar, por exemplo, não joga há muito tempo. O Plata tem uma ausência um pouco mais recente e são peças com as quais o Leonardo Jardim conta bastante. Portanto, a qualquer momento, o Flamengo vai divulgar a lista de relacionados e a presença dos dois vai depender dessa atividade que, repito, acontece nesse momento lá no Ninho do Urubu. Fato é que alguns retornos são certos, Jorginho, Everton Araújo, Luiz Araújo, opções a mais para o técnico Leonardo Jardim escalar o Flamengo para o jogo das 9h30 da noite contra os Estudiantes. O que se sabe é que oficialmente foram vendidos de maneira antecipada 48 mil ingressos para o jogo dessa noite. Está chovendo muito no Rio de Janeiro, desde a madrugada desta quarta-feira. Ontem tivemos chuva fina, mas hoje a chuva está torrencial. Algumas ruas da cidade já estão alagadas, inclusive. Então é um cenário que pode afugentar aquele torcedor que deixa para comprar o ingresso, faltando aí horas para o início da partida. Não devemos ter o Maracanã lotado, mas é seguro afirmar que teremos mais de 50 mil rubro-negros apoiando o time que pode, matematicamente, vencendo, carimbar o passaporte para o mata-mata. Glaucia. Boa, Rafa, a gente volta a falar também nessa sequência de Sport Center, trazendo mais informações direto do Rio para essa partida de hoje. E aí, Jailson, o Rafa lembra bem, a gente falava aqui, né, enquanto ele trazia as informações. Ainda temos aquele jogo na Colômbia, né, que não aconteceu, para definir os 3 pontos ou não para o Flamengo. Esses 3 pontos que já encaminhariam, né, a vaga, mas também passa muito pelo jogo de hoje. Não depender de nada, garantir a sua vitória jogando em casa. E também não quer dizer que vai ser fácil um Estudiantes que está ali, é o segundo colocado do grupo, também já jogando a sua classificação, a sua sequência de campeonato. Todos nós acreditamos que aqueles pontos serão computados a favor do Flamengo, né? Sinceramente, porque não tinha a menor possibilidade de ter jogo. Mas é isso, você está jogando dentro de casa, Estudiantes eliminado ali do Campeonato Argentino, então o Flamengo tem a equipe, sim, para vencer esse jogo dentro de casa. E aí a gente fala, né, rapidamente ali dos retornos, Jorginho e Everton Araújo. O retorno por conta, né, estavam ausentes contra o Atlético Paranaense. O Paquetá de volta também, agora convocado. É completamente diferente, né, a questão ali da anímica mesmo do jogador. E um cara que está fazendo falta é o Plata. Sinceramente, o Plata está fazendo falta pelo lado direito. Mas enfim, Nasci, depois a gente vai falar mais, né, entrar mais nesse assunto de Flamengo e Estudiantes. Mas tem sim, tem time para vencer no jogo de hoje. De um Rafael para outro, Rafael Marques, agora direto do Rio de Janeiro, Maracanã, chegando com as informações do Flamengo, que entra em campo também nesta noite de Libertadores. Bem-vindo mais uma vez, Rafa, beijo para você.
Outro para você, Glaucia, um abração para os companheiros e o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center, de volta aqui do Maracanã, para informar que o gramado já foi tratado mais cedo pela equipe que trabalha na operação do estádio e que parou de chover. Há mais ou menos uns 45 minutos não chove aqui no Rio de Janeiro. Mas antes que o torcedor se empolgue, é importante informar o que divulga o Serviço de Meteorologia. 55% de probabilidade de chuva às 9h30 da noite, que é o exato momento que a bola rola para Flamengo e Estudiantes pela 5ª rodada, Grupo A da Conmebol Libertadores. Então, se você está disposto a encarar essa possibilidade, venha para o estádio e ajude a carregar o Flamengo para a classificação antecipada para o mata-mata da Conmebol Libertadores. Atualizando as situações de Eric Pulgar e Gonzalo Plata. Na participação anterior, eu informava que eles estavam previstos para participarem de um treinamento hoje pela manhã no CT Ninho do Urubu. A delegação rubro-negra se apresentou mais cedo, os jogadores chegaram de manhã no CT, tem toda uma programação já divulgada, inclusive para a imprensa, com horário de almoço, lanche, preleção, saída aqui para o Maracanã. E a informação que eu trago para o torcedor do Flamengo é que os dois treinaram no campo. Fizeram atividades individuais, diferentes. Não foi o mesmo treinamento para os dois. O Plata está há menos tempo ausente, o Pulgar teve uma lesão mais séria, mas os dois participaram de treinamento no campo, com chuteira, bateram em bola, então isso é um ótimo indicativo. Se eles vão estar presentes ou não na relação para o jogo, isso o Leonardo Jardim vai divulgar somente lá por volta das 5h30, 5h40. O Flamengo costuma divulgar a relação para os jogos com 4 horas de antecedência em relação ao início das partidas. Independentemente disso, a gente vai trazer um campinho aí com a provável escalação do Flamengo, com alguns parênteses, em especial nas laterais e nas pontas. O Fã de Esporte vai acompanhar. E aí são decisões muito mais do ponto de vista técnico e estratégico do português Leonardo Jardim do que propriamente algo envolvendo a parte física em todas estas lacunas. Rossi é o goleiro, a zaga os dois Léo, Ortiz e o Pereira, jogador de Copa do Mundo. As laterais, ou o Royal ou Varela pela direita, ou Ayrton Lucas ou Alexandre, também convocado pela seleção brasileira, lá pelo lado esquerdo. No meio-campo, isso não há nenhum tipo de contestação. Jorginho e Everton Araújo voltando são titulares, com o Paquetá. O Pulgar, se for relacionado, ficará no banco de reservas. Esta é a tendência. Na frente, Pedro deve jogar. Bruno Henrique, pela ótima atuação no sábado contra o Atlético Paranaense, tem uma boa chance, aliás, domingo, né, contra o Atlético Paranaense, tem uma boa chance de ser titular na vaga do Samuel Lino. E na direita, a questão envolve aí a parte física do Plata ou a manutenção do Carrascal com o Luiz Araújo correndo por fora. Essas as situações que envolvem a escalação do Flamengo, escalado sempre no 4-3-3 para o jogo de hoje contra o Estudiantes. A propósito, o Flamengo no Maracanã, em jogos contra times argentinos pela Conmebol Libertadores, tem um retrospecto bom. São 15 partidas, com 8 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas, a última delas para o Central Córdoba, na fase de grupos, 2ª rodada do ano passado. Então, são números que também fortalecem e aumentam a confiança para o jogo dessa noite contra um Estudiantes que vem de 9 dias só se preparando para o jogo de hoje. O time do Cacique Medina foi eliminado no mata-mata do Campeonato Argentino pelo Racing. Isso foi no dia 10, são 9 dias só treinando, não tem nenhum tipo de problema em relação à escalação principal. O Palácios, que estava machucado, vai jogar. O Mesa, lateral direito, também estava entregue ao departamento médico, se recuperou. Então é praticamente, né, o time do Estudiantes com a sua força máxima para o jogo das 9h30. Você disse na primeira hora, o time argentino tem aí a condição de depender só de si para se classificar para o mata-mata e por isso valoriza muito o jogo dessa noite contra o Flamengo. Com mais de 50 mil pessoas outra vez presentes aqui no Maracanã, essa segurança a gente já pode transmitir. O Flamengo joga contra o Estudiantes, o jogo da classificação antecipada para o mata-mata. Glaucia. Boa, Rafa. Ótima sequência de trabalho aí para você, para nossa equipe, também acompanhando esse dia de Libertadores no Maracanã. E a gente traz o grupo do Flamengo. A situação de momento antes desta partida. Vamos dar uma olhadinha? Chegou o Grupo A da Libertadores com o Flamengo na liderança, 7 pontos. Depois Estudiantes, Independente Medellín e Cusco. Os 2 jogos da chave na noite desta quarta-feira. Lembrando, né, amigos, aquele jogo contra o Medellín que não aconteceu ainda. Aguardamos o posicionamento se os 3 pontos de fato ficam com o Flamengo. Essa é a situação. Na teoria, o Flamengo iria para 13, né? Só para deixar claro, caso o Flamengo vença o jogo de hoje, iria para 10 pontos. O que deve acontecer, né? Mas ainda não aconteceu, de fato, ainda não está
ali notabilizada. E aí o Flamengo vencendo o jogo de hoje iria para 13. Ali ainda, né, na questão de pode se classificar, né, de fato, mas a questão principal seria também a liderança geral, né? Para tentar definir os seus jogos no mata-mata dentro de casa, dentro dos seus domínios. E é importante isso para o Flamengo, tendo visto o que aconteceu, né, nas últimas temporadas. O Flamengo com dificuldade, a gente vale lembrar que mesmo tendo conquistado, né, o título na temporada passada, o Flamengo ali flertou bastante com o período na classificação da primeira fase, principalmente depois daquela derrota em casa pro... Qual era o nome mesmo do time argentino que eu esqueci agora? Central Córdoba, exatamente. Pro Central Córdoba, e aí o Rossi foi essencial nos jogos depois, porque ele conseguiu fazer a defesa ali, porque era a mesma situação que o Fluminense está vivendo nessa temporada, né? A diferença ali de gols, o Flamengo precisava vencer a LDU por uma diferença de 2 gols, e aí o Rossi conseguiu ali fazer defesa importante. Então, de fato, hoje um jogo importante devido, ainda não, né, que não foi contabilizado, mas foi o que eu já falei, né? Acredito que vai ser contabilizado, mas acho que o ponto principal é essa questão do primeiro lugar geral, que pode acontecer e o Flamengo define tudo em casa. E assim, pensando até o histórico do Flamengo, quando muitas vezes tem passado em segundo lugar, né? Então já cria essa garantia. Se vier os 3 pontos, um empate já garantiria a liderança, empate hoje. Mas não dá para você jogar com esse cenário. E eu acho que o Flamengo tem totais condições de vencer, ainda que seja um time complicado, que deu muito trabalho para o Flamengo na última Libertadores, mas o Flamengo é bem favorito, ainda mais com os volantes voltando, né? Acho que ganha uma encorpada com o retorno do Everton Araújo, do Jorginho, então o Flamengo ainda mais forte para conseguir a classificação hoje. Reta final do nosso Sport Center. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo. Comenta bastante também, que é muito importante aqui na plataforma. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado em primeira mão sobre tudo o que acontece dentro do Flamengo, beleza? Rubro-negras e rubro-negros falando um pouco mais aí do jogo de hoje à noite contra o Estudiantes lá no Maracanã. Jogo imprescindível para o Flamengo garantir os 3 pontos e a liderança isolada do seu grupo. Isso é muito importante na competição, porque o Flamengo já garantido nas oitavas de final, qualquer outro confronto que tenha pela frente decide seus jogos em casa, a menos que não seja o líder geral, né? Porque se enfrentar um time aí que tem a liderança geral da competição da Libertadores, acaba tendo que decidir fora. Então hoje é fazer o resultado e torcer para algum tropeço de outros times ali que estão com as melhores campanhas, que se eu não me engano é o Corinthians e o Rivadavia, que estão ali meio que empatados nas melhores campanhas da Libertadores. Então aí é torcer para esses times tropeçarem e o Flamengo ganhar a partida de hoje, porque quem sabe até pode conseguir ser o líder geral da competição. Também tá para sair o resultado do WO do Flamengo, que não aconteceu aquele jogo lá contra o Independiente Medellín, mas muito provavelmente a decisão vai sair ainda hoje, na parte da tarde aí, antes da partida de hoje à noite começar. Pode ser que o Flamengo tenha já o seu veredito aí dessa partida, que mais do que justo o Flamengo ganhar os 3 pontos, porque o Flamengo não tem culpa de nada, aconteceu tudo aquilo por culpa da torcida adversária. Então agora eu acho que realmente só resta esperar e os 3 pontos aí pro Flamengo seguir na competição. Outra notícia boa também é que pode voltar pro jogo hoje Plata e Eric Pulgar. Eles estão fazendo até um treino específico hoje de condicionamento físico, porque principalmente Pulgar, porque ficou parado por muito tempo, ainda não tinha conseguido retornar às atividades em campo, tinha sido cotado para ser pelo menos relacionado naquela lista do último jogo. O Pulgar acabou não sendo, e agora aí vai fazer um treino específico para ver se ele tem condições de entrar em campo hoje. Mas fato é que, por mais que o jogo seja muito difícil no Maracanã, acredito que o Flamengo leve os 3 pontos aí e consiga a liderança de forma isolada no seu grupo, beleza? Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, valeu!